O bairro da Liberdade é uma das principais centralidades de São Paulo. Se localiza no Distrito da Liberdade. É conhecida como o maior reduto da comunidade japonesa na cidade. A história do bairro se iniciou há muito tempo, por volta do século XVI. E diferente de como muitos imaginam, nem sempre foi um bairro asiático. Inicialmente, a região foi governada pelo cacique Caiube e ocupada por aldeamentos indígenas. Houve também a ocupação da aldeia de colonização do Colégio Jesuíta, que era constituída por portugueses e mestiços. Na área do distrito da Sé, haviam grandes chácaras com plantações de chá e bosques de jabuticabeiras, terrenos concedidos, campos vazios, caminhos esburacados que eram percorridos por tropas de burros, carros de bois e boiadas, compostas pelas características coloniais do local. Mas, para o processo de urbanização, foi preciso a desintegração das chácaras, que permitiram a formação de ruas, largos e praças. Ocorreram outras grandes mudanças no bairro. No século XVII, foram implantados o Pelourinho, junto ao Paço de São Gonçalo, atual Praça João Mendes, e a Forca da cidade, que estavam localizados onde hoje está a Praça da Liberdade. Junto à Forca, em 1777, foi constituída a Capela dos Aflitos, onde eram enterrados os indígenas, os escravizados que não pertenciam à Irmandade do Rosário e os criminosos. Já em 1821, ocorreu a mudança de nome do bairro. Se deu o nome Liberdade pelo enforcamento do soldado negro Chaguinhas, que liderou uma revolta contra os atrasados de salários da categoria, provocando clamor popular por liberdade. Sendo construída, em 1877, a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, em homenagem à morte do soldado. A vinda dos japoneses ao bairro teve início a partir do fim do século XIX, quando o Brasil substituiu o trabalho escravo nas lavouras pelo trabalho dos imigrantes. Além disso, no mesmo período, o Japão sofreu uma crise econômica por conta da superpopulação. E com a esperança de enriquecer, muitos japoneses se mudaram para o interior de São Paulo, mas enfrentaram duras condições impostas às fazendas, e atrás de uma vida melhor, abandonaram a lavoura e foram para a capital. Em São Paulo, os imigrantes procuravam estudos e empregos, e foi na rua Conde de Zarzedas que se iniciou a moradia dos japoneses na cidade. Era o lugar de concentração dos japoneses, se deu seu principal núcleo dentro do bairro, tendo forte concentração de escolas e comércios. E muitos se mudaram para a região por não saberem falar português, pois o local tinha facilidades do Japão. Os imigrantes viviam em pensões antigas, nas quais moravam de 3 a 4 famílias. A Câmara Municipal procurou melhorar o estado das ruas, porém alguns traçados permaneceram irregulares e estreitos, com vielas e becos, herdados da arquitetura colonial, como o Beco dos Aflitos, que existe até hoje e contém a Capela dos Aflitos. No início do século XX, o bairro Liberdade era residencial, e com a vinda dos imigrantes começou o processo de transformação do local pela construção de lojas e comércios. Atualmente, os principais frequentadores do bairro Liberdade são brasileiros e imigrantes que se mudaram para o local, em maioria asiáticos. Em grande parte vieram da China, Taiwan, Coreia e Japão. Com o decorrer do tempo, com a vinda dos japoneses para cá, eles acabaram se estabelecendo pela região, por isso que se tornou um bairro conhecido como um bairro japonês, mas na verdade ele não é. E hoje em dia, o que você menos vê são japoneses, né? Você já vê que é um bairro oriental, tem uma grande concentração também de chineses e coreanos. No século passado, os japoneses que migraram para a região foram estabelecendo suas residências no bairro. Aos poucos, mais pessoas chegaram e ergueram ali templos da cultura nipônica, escolas, restaurantes, hotéis e comércios em geral. Assim, em 1974, por iniciativa de lojistas locais e apoio da Secretaria Municipal do Turismo, o bairro começou a ser decorado com um estilo mais oriental. Atualmente, essa diferente arquitetura ainda é muito presente no bairro. E por conta dessa preservação, em muitos locais é possível perceber prédios modernos ao lado de construções antigas. Em virtude disso, existem vários prédios. O local é muito visitado. Vários brasileiros o frequentam em busca de conhecer novas culturas, experimentar outros alimentos, comprar diferentes objetos e vivenciar uma nova experiência, pois o bairro contém uma arquitetura asiática com lojinhas e comidas típicas. Como ele tem muito essa característica, né, de ter uma concentração de comércio, de
restaurantes, etc., acaba virando um passeio meio cultural, assim, né? Então, tem muita gente que vai para lá mesmo porque quer comer comida japonesa, porque quer ir naquelas lojinhas. Além do comércio, existem áreas de lazer, como karaokês, igrejas, templos, feiras, festivais, o Palacete Conde de Zarzedas, jardins orientais e botecos japoneses. O bairro também integra o Museu da Imigração Japonesa, que apresenta a chegada desses imigrantes ao Brasil. A maioria dos chineses e coreanos entraram no comércio da liberdade através da comida, já que é bem diferente da comida que os japoneses consomem. Hoje, existem diversos restaurantes, tanto japoneses, chineses, coreanos, tailandeses, entre outros. Seus comércios se envolvem principalmente em feirinhas, vendinhas, mercados, especificamente lojas, que possuem utensílios para casa, objetos culturais e comidas. Assim, os serviços prestados são nesses diversos lugares. Ocorreu uma grande implantação de investimentos no bairro. Antigamente existiam poucos prédios que contemplavam uma arquitetura atual. Atualmente, a presença que contém uma arquitetura moderna aumentou. Entretanto, houveram muitos investimentos para trazer o estilo oriental, estabelecendo diferentes postes de luz, semáforos e construções. Outras aplicações foram a implantação de ruas asfaltadas e das estações de metrô. O bairro tem uma grande acessibilidade. Ele contém a estação de metrô Japão Liberdade, que se localiza na Praça da Liberdade, e a estação São Joaquim, na Avenida Liberdade. Nessa mesma avenida contém vários pontos de ônibus, ou seja, grande quantidade de transporte público no bairro. Além disso, o bairro está rodeado de grandes avenidas, como a 23 de Maio e a Vergueiro, tendo também o viaduto do Glicério, que todos facilitam a chegada ao local. Durante o processo da urbanização da Liberdade ocorreram muitos conflitos. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas se uniu aos aliados e declarou guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão. E por conta disso, houve uma evacuação dos japoneses que moravam naquela região. Também o ensino da língua, publicações e reuniões de imigrantes japoneses foram definitivamente proibidos. Um problema atual muito constante é a grande presença de moradores de rua. E para tentar resolvê-la, a polícia brasileira retirou os moradores de rua para evitar a concentração, que fez com que os japoneses se dispersassem e acabarem ocupando outras regiões. Porém, continua sendo um grande conflito da região. Recentemente, houve a alteração do nome da praça e da estação de metrô do bairro. Antigamente eram conhecidos por Liberdade, mas se alterou para Japão Liberdade. Por conta da história e por conta dos 110 anos de imigração, hoje a estação de metrô da Liberdade virou Liberdade Tóquio, acho que Liberdade Japão. Liberdade Japão. Muitas pessoas foram contra a mudança, pois não são somente os japoneses que ocupam o bairro. Existem muitos outros imigrantes que também vivem e trabalham lá. Além disso, a história do local começou com a presença de escravos e com a mudança do nome acaba apagando a memória negra da região. Portanto, o bairro Liberdade se iniciou sendo uma área de enforcamento dos escravos e atualmente é uma das principais centralidades de São Paulo. Além disso, é o maior reduto da comunidade japonesa da cidade, tendo uma grande quantidade de visitantes e trabalhadores por trazer um pouco da cultura oriental ao Brasil. He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can't help but let me in. Must be homesick for the real. All the realest it gets. You probably still adore me.